amigo? E aí, hiper graça, hiper paz. Como é que você tá? Graças a Deus, muito bem. Melhor do que eu mereço. Melhor Melhor do do que que eu você mereço. merece. Não foca no seu merecimento, é na graça. Foca É no que verdade, aí, Jesus ó. merece. Pensa no que Jesus merece e pensa, é isso que eu vou receber, porque o que eu merecia, ele levou. Pensa sempre assim. Então você Exatamente. sempre tem que estar melhor do que você merece mesmo. Hoje é a segunda aula, Lei versus Graça. Estamos debaixo da lei ou da graça? Ontem a gente viu a aliança abraâmica, as cláusulas da antiga aliança, as cláusulas da nova aliança e como entrar e permanecer na nova aliança. E a gente viu um pouco também, né, sobre a questão de... Você tinha perguntado das traduções da Bíblia, né? Isso. É, As traduções hoje da Bíblia. Hoje eu peguei aqui várias traduções e a gente vai fazer aquele esqueminha de olhar em traduções De diferentes aqui comparar, né? algumas vezes. De olhar. Sim, sim. Perfeito. Isso é ótimo. Então já trouxe aqui um exemplo prático para a gente fazer isso. Então hoje é muito versículo. Então vou falando, explicando, igual uma metralhadora. Vamos abrir o primeiro. Romanos Bora. 3,19. A gente vai ver para que Deus deu a lei, o objetivo da lei. Então, para a gente entender se a gente está na lei ou está na graça, a gente precisa entender primeiro qual era o propósito da lei para a gente usar ela da maneira correta e saber como aplicar ela na nossa vida e até que ponto a lei serve para nós hoje. Romanos 3, 19, 20. É evidente que a lei se aplica apenas àqueles a quem ela foi entregue. Então aqui a gente já vai ver uma coisa muito importante. A lei só se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Se você olhar em outras traduções, vai ter uma notinha de rodapé escrito aos judeus. Não está aqui no texto grego, não está aqui no original, mas dentro do contexto a gente pode ver que ele está falando dos judeus. Tá bom? Então é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, ou seja, aos judeus. Pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Então, essa parte aqui é a parte principal. Entender para quem que Deus deu a lei, qual é o objetivo da lei. E assim a gente pode desenvolver melhor se a gente está na lei ou está na graça. Por quê? Muita gente pega lá os 10 mandamentos e quer adotar. Muita gente quer pegar lá os 10 mandamentos e colocar pregado lá na igreja. Certo? Como eu vim da católica, todo domingo tinha lá pendurado na parede os 10 mandamentos. Os adventistas também, eles têm esse apreço, né, Crença, né? por pegar a lei, por sábado e tal. Então, primeira coisa, a lei não é para gentil, nunca foi para gentil, porque a lei se aplica apenas a quem ela foi entregue, ou seja, os judeus. Só que a lei, ela tem um segundo propósito, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, ela foi entregue para os judeus, mas ela tem um propósito. Esse propósito ainda pode ser aplicado a nós gentios, que é mostrar o pecado. Então, hoje, qual que é o relacionamento nosso com a lei? A gente olha para a lei e entende que a gente não pode se salvar. Olha aqui, ó. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por obedecer à lei. Ela simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Então, Paulo aqui ele está dizendo, ó, a lei é para você entender que você é pecador, que você não pode se salvar, que você não merece o céu, por meio da sua obediência, da sua santidade e do seu esforço. É só para isso. Então, quando você entende isso, a lei já cumpriu o seu papel. Aí você já não precisa mais dela. A lei ela te leva a entender que você é pecador. Você pega os 10 mandamentos, lê cada um deles e vê. Eu descumpri todos várias vezes na minha vida. Então, eu não mereço a salvação. É para isso que serve a lei. Nada mais. A lei não serve para você se santificar, para você tentar obedecer a fim de ser uma pessoa melhor. Então, é uma ideia, até mesmo dos reformados. João Calvino tem uma frase assim bem famosa.
A salvação é pela graça, mas a santificação é pela lei. João Calvino fala isso direto, pessoal, posta essa frase. Só que a salvação é pela graça e a santificação também é pela graça. É tudo pela graça na nova aliança. A lei, ela só mostra o pecado, ela só mostra que você não pode se salvar. Então Paulo que falou, ó, de novo, versículo 20. A lei simplesmente mostra o pecado. O propósito dela é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Não existe esse papel de santificação na lei. E nos outros versículos que a gente vai ver, isso vai ficar mais claro. Vamos para o próximo. Romanos 5, 19, 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Paulo está falando aqui de novo? E de novo, para o pecado não é a lei. A lei gera morte. Então, a morte reinou pela lei, assim como Paulo falou aqui. Mas a graça reina pela justiça. Então, o remédio para o pecado não é a lei. Nunca foi a lei. O remédio para o pecado é a graça. E a gente reina em vida pela graça. Então, a graça faz com que a gente vença o pecado. A gente reina em vida pela graça, não é pela lei, não é seguindo a lei, não é tentando seguir a lei para se santificar e fazer as coisas certas. A lei não é para isso. A lei é para evidenciar o pecado, como ele disse em Romanos capítulo 3. E aqui no 5 ele está repetindo isso. Entendeu? Então, como que a gente reina em vida? Pela graça. Como a gente vence o pecado? Pela graça. Como a gente obedece a Deus? Pela graça. Como a gente é guiado na vontade de Deus? É tudo pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, não a lei. Então a lei já não tem esse propósito que o pessoal quer inventar para ela, de santificação e de vencer o pecado. Não tem. A gente reina em vida pela graça. Próxima passagem. Romanos 6, 14. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que eu acabei de falar, o que Paulo acabou de falar em Romanos 5, ele está reforçando aqui de novo. O pecado não nos domina, por quê? Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Lembra que eu falei que as duas interpretações lá, tanto para a lei aumentar o pecado quanto para evidenciar o pecado, as duas coisas estão corretas. Porque Paulo aqui em Romanos 6, ele vai falar, o pecado não nos domina mais, por quê? Porque não estamos na lei, e sim na graça. Então o cristão está debaixo da lei ou debaixo da graça? De acordo com Paulo, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então é bem claro, nós não estamos debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, não estamos debaixo da antiga aliança, não estamos debaixo dos 10 mandamentos, e muito menos dos 613. Então estamos na graça, e essa graça que resolve o problema do pecado. Paulo deixa bem claro, o pecado não domina você. Por quê? Ele vai falar o porquê que o pecado não me domina. Porque eu estou na graça e não na lei. Quem quer viver na lei, quem quer adotar regras de faça isso, não faça aquilo, evita isso, faça aquilo outro, fica dominado pelo pecado. Quanto mais lei, mais o pecado te domina. Quanto mais graça, mais você vence o pecado. Então, será que é porque nisso que você falou aí, tem aquele versículo que Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo cometendo? Será que é por causa disso, desse versículo que ele está citando sobre essa luta de tentar seguir a lei e não conseguir, e ele realmente buscar e recorrer à graça? Você já está pegando o raciocínio já. Você já pegou o código, você já pegou o código do Paulo, porque ele vai falar isso em Romanos 7. É o próximo capítulo, nós estamos no 6. Prossiga mais. Exatamente. Por que, né, que a lei faz a gente pecar mais? Por que que a lei aumenta o pecado, além de evidenciar o pecado? É isso aí. E ele vai falar em Romanos 7. A gente já vai chegar lá. A gente vai fazer um tour pelas cartas de Paulo, todas praticamente. De Romanos até Hebreus. Hebreus não é bem dele, mas a gente vai passar em Hebreus também. Vamos aqui, ó. Próximo versículo.
é o 15, Romanos 6,15. É o depois desse. Só que aqui eu tô lendo na NVT. Eu li o 14 na ARA e esse aqui vai ser na NVT. E tá escrito assim, ó. Pois bem, uma vez... Presta atenção, presta atenção. Esse vídeo eu acho que você viu, né? Do Luciano Subirá, falando que a graça não livra a gente da lei. Esse você viu? Ah, a graça não livra a gente da lei. É um que você fala que ele usa, ele ainda usa a questão do temor, da gente temer a Deus. Não, esse é mais novo. Eu tinha feito um mais antigo, acho que esse você não viu não, né? Não. Então assim, ó. O Luciano Subirá, ele fez um vídeo falando que a graça não livra a gente da lei. E esse vídeo viralizou dentre os adventistas. Então, o adventista que gosta da lei, que gosta dos 10 mandamentos, que gosta do sábado, pegou o vídeo do Luciano para postar aí na internet. E no vídeo ele fala: a graça não veio livrar ninguém da lei, como esse povo está falando. A graça veio nos livrar do pecado e não da lei. O primeiro versículo que eu li foi esse aqui, ó. Romanos 6,15 na NVT. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar no pecado? É claro que não. Ou seja, um pastor fala, a graça não nos libertou da lei. E a Bíblia fala, a graça nos libertou da lei. Então... Por que às vezes viaja assim, falam as coisas? E é um homem de Deus. Pois eu acredito que é um homem de Deus. Eu acredito sim. Só que tem que fazer esse exercício. Igual eu te falei, não tenha uma tradução só. Tenha 4, 3 e vai olhando em todas as traduções para você ter um entendimento mais amplo. Então até homens igual ele, que estudam demais, pode cair nesses erros se não tiver ali várias traduções, ficar refém de uma só. Então tenha várias traduções, mude, ali vai estudar um versículo, olha ali 5 traduções, dinâmica, formal, paráfrase, o tanto que você tiver. Por isso que eu te indiquei lá o aplicativo da YouVersion, que tem 10 traduções em português. Então, fazendo esse exercício que eu sempre faço, eu encontrei isso aqui, ó. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar no pecado? Claro que não. E outra coisa que a gente usa esse versículo é o quê? Quando você vai dizer que a gente não está mais debaixo da lei e sim debaixo da graça, as pessoas vão falar, ah, então pode pecar? Já que nós não está debaixo da lei, então pode pecar à vontade, pode matar, pode roubar e não sei o quê. Joga Romanos 6,15 na cara dele, né? Pronto. É a resposta. Faz assim, ó. Pois bem. Aqui, ó. Exatamente. Mas não precisa jogar a Bíblia na cara dele assim, não. Seja amoroso. Fala, eu entendo. Fala assim, ó, eu entendo a sua preocupação. E Paulo também tinha essa preocupação. Aí ele escreveu Romanos 6,15. Aí você lê. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? É claro que não. Então a resposta está aqui, está tudo na Bíblia. Por isso que ontem você perguntou, vai ter slide? Vai ter transmissão de tela? Não, a gente só precisa da Bíblia. É pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e pronto. Não precisa mais que isso. É simples. É muito simples. Vamos pro próximo aqui, ó. Romanos 7, que você estava perguntando. Romanos 7, do 1 até o 6. Esse aqui é pancada mesmo. Esse aqui se preparem. Se prepara. Aqui, ó. Eu tô lendo aqui na NAA. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, de que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será julgada se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então você está vendo aqui que Paulo, ele não está falando de casamento, ele não está preocupado com casamento aqui, ele está dando um exemplo para dizer que eu e você estamos
divorciados da lei. Muita gente usa. É a ilustração do casamento. Sim, tá escrito lá, ilustração do casamento. Aí as pessoas querem ler e falam, viu, ele tá falando de casamento, mas Paulo não tá nem aí para casamento. Ele tá pegando o tema do casamento para dizer que estamos livres da lei. Olha só, ele fala assim, ó, enquanto a mulher... Ele fala assim, ó, a lei une pessoas enquanto uma delas está viva. Ou seja, a mulher está ligada ao marido enquanto o marido está vivo. Só que se o marido morrer, ela está livre para casar com outro. Aí Paulo fala, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, Cristo que ressuscitou dos mortos, a fim de que deem frutos para Deus. Ou seja, nós estávamos, vamos colocar aqui, a humanidade estava casada com a lei. Mas quem crê em Cristo morre para a lei. E como é que é a questão do casamento que Paulo está trazendo aqui? Até que a morte os separe. Se um morrer, o outro pode casar. Simples e prático. A gente morreu para a lei quando cremos em Cristo. Não é até algo cultural que fala lá no batismo, vai morrer. Pelo menos as igrejas que eu fui, eles ficavam falando, né? Quando a pessoa ia batizar, vai morrer. Aí fica lá batendo palma. Aí a pessoa batiza e quando ela volta, todo mundo bate palma, grita, comemora, abraça. Morte, ou seja, fomos inseridos em Cristo. Quando cremos em Cristo, morremos. E quem morre está livre da lei. Então, agora que estamos livres da lei, pertencemos a Cristo. Cristo é o nosso novo marido. Quando fala de casamento, fala de submissão, né? Então, quando ele fala que a gente... ele usa a ilustração do casamento, é porque a gente era submisso à lei. A gente tinha uma responsabilidade de honrar a lei, certo? Sim. Então, se a gente tinha uma responsabilidade, e a partir do momento que ele fala que quando o marido morrer, a mulher, ele está... Porque nesse caso... ele usa o exemplo da mulher, né, por causa da submissão. Aí a mulher está livre para se casar com outro homem. Então, nesse caso, a gente está livre para sair debaixo da submissão e da responsabilidade de cumprir a lei dos 10 mandamentos. Então é isso, né? Exatamente isso. Exatamente. Inclusive de circuncisão, de sábado, dos 613, tudo. Acabou. Guardar dias, já era. Game over. Carne de porco. Lei é lei. Eu posso comer minha carne de porco. Pode comer o bacon, de boa. Camarão não gosto não, mas pra quem gosta... Eu sempre comia carne de porco, mas sabe aquela fissura de nossa, eu preciso seguir os mandamentos, eu preciso ser o mais correto possível que eu conseguir. Não dá. A gente fica nisso, a gente só se afunda mais. Exatamente. Vamos lá. Então aqui, ó. Os 10 mandamentos que Paulo está falando aqui, tá? Agorinha, no versículo 7, eu já vou mostrar isso. Só que aqui tem uma coisinha muito legal. Paulo fala aqui, ó. Vocês morreram para a lei. Para quê? Para frutificar para Deus. Então isso aqui é muito importante. Por que eu tenho que morrer para a lei? Para frutificar para Deus. De novo, aquela indagação. Então eu estou livre da lei, posso pecar? Não. Paulo está falando, ó, vocês morreram para a lei a fim de frutificarem para Deus. Aí ele fala, ó, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nós. Ou seja, a lei evidencia o pecado, mostra o pecado e dá lenha para o pecado. Entendeu? Lei e pecado faz o pecado aumentar, não diminuir. Então essa coisa de a lei é para santificar, a lei é para nos aproximar de Deus. Não. A lei, ela é um combustível para o pecado. A lei não santifica. O que santifica é o quê? Ele vai falar aqui, ó. Agora que estamos livres da lei, estamos livres daquilo que estávamos sujeitos, vivamos de maneira nova segundo o Espírito, não da maneira antiga, de acordo com a letra. Ou seja, agora o Espírito Santo opera em mim. O Espírito Santo mora em mim. Se o Espírito Santo mora em mim, ele vai falar o que eu faço e o que eu não faço. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo fazer e o que eu não devo. Então, essa é a nova maneira. A maneira antiga é a lei dos 10 mandamentos. Da listinha de regras. Essa é a maneira antiga. A maneira nova é o quê? Relacionamento íntimo. Então, não estamos debaixo da lei.
Engraçado que ele fala aqui de novo, ó. Estamos livres da lei, novamente. Então, quando alguém fala, a graça não nos livra da lei, já te dei duas passagens que diz isso. Romanos 6,15, na NVT, e Romanos 7,6, aqui na NAA. Ele fala, ó, estamos livres da lei. E morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Ele fala que a gente morreu para a lei aqui duas vezes, do versículo 1 até o 6. Então, morremos para a lei. Quando alguém te pergunta... Não, as pessoas não vão te perguntar. Mas se alguém te indagar sobre essa questão da lei... então pode pecar à vontade? Tem um argumento que eu sempre uso que é muito bom. E normalmente as pessoas não respondem ele à altura porque não pararam para prestar atenção. Em Romanos 6, Paulo diz que nós devemos morrer para o pecado. Quando você pega Romanos 6 e lê lá do 1 até o final, está escrito, devemos morrer para o pecado. E o que significa morrer para o pecado? Parar de pecar. Evitar o pecado. Não seguir o pecado. Não ter o pecado como uma prática na sua vida. Isso está certo. Ok? É isso mesmo que significa morrer para algo. Não é? Simples, prático e rápido. Só que isso é em Romanos 6. E Romanos 7, Paulo fala o quê? No começo do capítulo também, devemos morrer para a lei. Se morrer para o pecado significa abandonar o pecado, morrer para a lei significa o quê? Abandonar a lei. Se morrer para o pecado significa evitar o pecado, morrer para a lei, evitar a lei. Então, morrer... É simples, é tipo... Simples. Fala com ele, não, por que tá dizendo uma coisa, quer dizer uma coisa ali e aqui já quer mudar o sentido? Não é. Pois significa a mesma coisa. Então é um argumento muito bom, eu gosto muito de usar ele. E é o que o Paulo faz. Ele fala, morremos para o pecado, e no próximo capítulo, morremos para a lei. É o próximo. E a gente sabe, né, então, abandonar o pecado e abandonar a lei. Exatamente. Ela só serve para a gente ver o quanto a gente é escravo se a gente realmente tentar seguir isso, que a gente vai se sujar ainda mais. Exato. Então ela só serve para nos mostrar o quão maravilhosa é a graça de Deus. Exato. A única coisa que serve para isso. Exatamente. A única aprendizagem que a gente pode tirar é isso. Exato, já tá pegando o código aí já. E olha aqui, uma coisa bem interessante, ó. Letra. Paulo fala aqui, ó, não segundo a letra. Quando Paulo fala letra, na linguagem de Paulo, letra é lei. Letra é 10 mandamentos. Letra é a tábua, aquelas tábuas de pedra. Então, na teologia paulina, letra é lei, é 10 mandamentos. E a gente vai ver isso nos próximos versículos. Então, só para você entender, para não deixar muito grande a aula. Vamos para o próximo aqui agora, do 7 até o 13, que é a partezinha que você tinha comentado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então, ó, primeira coisa que o pessoal vai te falar, quando você falar que a gente deve morrer para a lei, que a gente não está debaixo da lei, e quando você apresentar Romanos 7 e explicar dessa forma, não vai ter outra escapatória a não ser ele falar que essa não é a lei de Moisés, não é os 10 mandamentos. Por quê? Porque eles querem guardar o sábado, porque eles querem seguir a lei, querem continuar ali adulterando com a lei. Porque o Romanos 7 fala, ó, eu tenho um marido, eu morri para esse marido, agora eu tenho outro. O que acontece quando você é casado com um marido, mas quer ficar dando uns beijinhos em um homem, no seu ex-marido? Adultério. Então, a lei é o nosso ex-marido, e agora o nosso marido atual é Cristo. A gente não pode ir lá dar uns beijinhos no nosso ex-marido. A gente não pode ir lá só no sábado. Né? Eles gostam bastante do sábado. Não, só no sábado eu vou lá ficar com meu outro marido. Não dá. Ou é Cristo, ou é a lei. Ou é o marido Cristo, ou é o marido lei. Então, quando você divorcia e casa com outra pessoa, você não pode voltar para o outro. É isso que ele está querendo dizer aqui, que a gente morreu, ou seja, o divórcio. Morreu, divorciou. Quando morre, casa com outro. A gente agora está livre para casar com Cristo e não pode voltar para o outro marido. Então, ou é um ou é outro. Ou é Cristo ou é a lei. Só que quando você explicar isso dessa forma clara, igual o Paulo tá explicando aqui, vão falar o quê? Isso aí não é a lei de Moisés, não. Não é os 10 mandamentos, não. Não é o decálogo.
é a lei cerimonial, é a lei do não sei o quê. E eles vão inventar que existe 3 tipos de lei, 5 tipos de lei, 7 tipos de lei. Então, tem aí um monte de doideira que eles inventam para querer seguir a lei, para não aceitar que a lei passou. E isso é o cristianismo judaizante. Perigosíssimo isso. Gentil não guarda lei de Moisés, não guarda sábado, essas coisas, não tem. Mas tem aí uma parte que ainda quer. Então, como provar que isso aqui é 10 mandamentos? Primeiro, essa invenção de dividir a lei em 3 partes não existe na Bíblia. Paulo nunca usou termos lei cerimonial, lei civil, lei de não sei o quê. Isso é invenção. Na linguagem de Paulo, lei é lei. Lei é 10 mandamentos. Lei é a lei de Moisés. Sempre. Essa invenção de separar... Na linguagem de Paulo, sempre que ele fala lei, ele está se referindo aos 10 mandamentos? Ou aos Sim. 613? Tudo. Lei é o Pentateuco. Lei, quando fala lei, ou é o Pentateuco, que tem todos os 613, ou é a lei de Moisés. Não tem outro significado. Não tem. Se eles falarem, é tal lei, uma parte específica da lei, não. Lei é sempre lei. Não cai nesse papo. Aí você abre aqui, ó, em Romanos 7, versículo 7, que eles gostam, né, de usar, mas eles não leem a segunda parte. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Eles falam. E é claro que a gente também não fala que a lei é pecado. Quem é contra a lei são os antinomianos, que dizem que seguir qualquer tipo de lei é errado. A gente já vai ver qual lei é a da nova aliança ali nos próximos versículos. A gente não está sem lei, só que a nossa lei não é os 10 mandamentos. Primeiro que nunca foi para nós e não está valendo mais nem para os judeus. Então, Paulo só não condena toda a lei, porque dessa lei tem algumas coisas que tira para a nova aliança, não é? Tudo é princípio. Então, hoje a gente lê o Antigo Testamento como princípio. Qual é o princípio de não matarás? Princípio da vida. Qual é o princípio de honrar pai e mãe? Justamente o da honra. Justamente esse, o da honra. Então, tudo são princípios. Não existem, não é mais regra. Sabe? Agora são tudo princípios. Você não vai jogar o Velho Testamento fora, né? A segunda parte aqui, ó. Essa aqui é a mais importante. Eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse dito, não cobice. Qual que é o mandamento de não cobice? Você lembra? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sim. E qual que é esse mandamento? Isso. Você lembra? Ele está dentro dos 10 mandamentos? Aí, ó, tá bom de bilho. Ele é o 10º mandamento. Então, ó, no mesmo capítulo que Paulo fala da lei um monte de vezes, ele fala, morremos para a lei, fomos livres da lei, não estamos mais sujeitos à lei. Ele fala, eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse dito não cobiçarás. E não cobiçarás 10 mandamentos. É o último dos 10 mandamentos. Ou seja, ele está falando aqui sim dos 10 mandamentos. Então não tem como dizer isso aqui é uma lei que eu inventei na minha cabeça. Não. É 10 mandamentos. Porque no versículo 6 ele diz, estamos livres da lei, morremos para a lei. Versículo 7 ele diz, eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse dito não cobice. E esse não cobice é o 10º. Ou seja, em todo o Romanos 7, Paulo está falando da lei 10 mandamentos. Da lei dos 10 mandamentos. E quando ele fala assim, ó, e quando ele diz que ele não teria conhecido a lei se tivesse... porém eu não conhecia o pecado senão pela lei. Então, se tem essa lei... se não tivesse a lei, é porque a gente não teria essa responsabilidade de cumprir antes da nova aliança, né? Então, o que ele diz aqui, ó? Como que deixa claro essa para outras pessoas, no caso? Porque eu já entendi. Mas, porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque ele diz assim, ó, porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. É o que a gente leu em Romanos 3. É o que a gente leu em Romanos 3. Você lembra Romanos 3,19? O propósito da lei é mostrar o pecado. A lei simplesmente mostra o pecado. Lembra? A lei é para mostrar o pecado. A lei é para tornar o pecado evidente. Mostrar que todo mundo peca, todo mundo é pecador, ninguém merece a salvação. Então quando ele diz aqui, ó, eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse dito não cobice, ele está dizendo, a lei mostrou o meu pecado. A lei me mostrou que eu sou pecador. No íntimo do coração. O pecado da cobiça é o único pecado ali dos 10 mandamentos
que é um pecado que ninguém vê. É o pecado que ninguém pode te acusar de ter, porque é do coração. Como é que eu vou falar? Você está cobiçando. Se você... Né, é um pecado interno. Todos os outros pecados são externos. Dá pra ver. O cara tá desonrando o pai e a mãe, não tá ali cuidando, tá xingando, tá desrespeitando, tá adorando outros deuses, tá roubando, tá matando. É tudo externo, externo, externo. O cobiçar é no coração. É no coração. É o mesmo pecado que Jesus vai falar lá, né? Da mulher adúltera. Se você cobiçar no seu coração, já está adulterando. Ou seja, é o pecado que pega todo mundo. Então a pessoa acha que está cumprindo a lei de forma externa, mas o pecado da cobiça é o que pegou todo mundo, inclusive o Paulo. Que ele foi convencido que ele era pecador pelo pecado da cobiça, que é aquele interno, assim, ó. É do pensamento, é do coração, é no íntimo do ser. Agora continuando aqui, ó. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Ou seja, o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, pela lei. Ou seja, o pecado pega a lei e faz a gente pecar mais. Ou seja, a lei é boa e o pecado é ruim. Mas o pecado aproveita a oportunidade dada pela lei para fazer a gente pecar mais. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Ou seja, a lei desperta pecado, ela não inibe pecado, ela não resolve o pecado, ela não gera santidade. Ela é um combustível para o pecado. Vamos ler aqui. Por quê? Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida se tornou o mandamento para a morte. Ou seja, o mandamento é algo bom, é algo que é para trazer vida, só que o pecado pega ele e gera morte. Então, esse capítulo aqui, a gente precisa ler os versículos e entender o que Paulo tá falando assim, porque é muito pontual. Quem gosta de adotar a lei, normalmente ignora Romanos 7 ou interpreta tudo errado. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, bom e justo. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. O que Paulo está falando aqui? Exatamente aquilo que você... Exatamente, aquilo que você perguntou. Então, a lei faz pecar mais? Não é a lei que faz pecar mais. De certa forma, a gente pode falar que a lei faz pecar mais de forma assim, genérica, sem ficar explicando demais. Mas em Romanos 7, Paulo explica, ó. O pecado mais lei gera mais pecado. Vou ler esse versículo aqui de novo, ó. Por meio de uma coisa boa, o pecado me causou a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força. Então, quanto mais regra, quanto mais demanda, quanto mais eles gostam de falar, é a doutrina, não usa esse tipo de roupa, use saia, não faz tatuagem, maquiagem e tal. Quanto mais regra inventada, mais pecado. Essas regras não geram santidade, essas regras só tola a pessoa mais no pecado. Gera hipocrisia e frustração, porque a pessoa vai tentar, não vai conseguir, vai colocar uma máscara de santa, vai colocar uma máscara que finge que está conseguindo, mas na verdade não consegue. Ninguém consegue vencer pecado na lei. Ninguém. A lei foi dada justamente para você chegar no fim de você mesmo, para você ver que você não consegue, para você ver que sem Jesus, para você ver que sem a graça é impossível. Então essas pessoas que querem adotar a lei, elas estão fazendo o contrário daquilo que elas dizem querer. Ah, eu vou pegar a lei para me santificar. Não, a lei vai fazer você pecar. Então, aquela ideia romantizada do cristão, a vida do cristão é uma luta constante contra o pecado.
A vida do cristão é um cai e levanta. Irmão, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é quantas vezes você se levanta, porque a vida do cristão é assim mesmo. Assim, não é assim. Vídeo que você fala assim, você comenta uma pregação de um cara que fala que nós já somos perfeitos. Que nós já somos perfeitos. Porque tendo Cristo em nós, Ele é a nossa perfeição. Sim. Ele é quem nos aperfeiçoa. Então, por isso nós já somos perfeitos. Então, é sobre isso, né? Da gente cair e levantar, não. Do momento que a gente entende que é pela graça de Deus que nós somos aperfeiçoados, nós nos apegamos à graça, aí sim nós mudamos o nosso estilo de vida. Tudo é mudado. É por amor à graça, não é? Sim, sim. Essa questão da perfeição em Cristo é mais da identificação, né? Ali o tornar perfeito é tornar completo. É Cristo que me completa. Ou seja, se está me faltando santidade, Cristo me completa. A perfeita santidade é em Cristo, não é na força do meu braço, não é na lei. Então, se está me faltando qualquer coisa, eu sou perfeito em Cristo. É Ele quem me aperfeiçoa. É muito interessante essa questão dos fatos de Deus, da identificação com Cristo. Tem Cristo, tem uns 5 versículos do Novo Testamento, né, que fala que nele somos perfeitos, né? Nele somos completos. É bem legal. Aquele vídeo lá deu o que falar, né? Eu usei, foi um vídeo do Eliseu, né, também. O Eliseu viu o vídeo também. Nós conversou sobre o vídeo. Nossa, mas pensa na minha cara quando eu vi lá a notificação do Eliseu Rodrigues. Lá, sério? 3 áudios. E como é que foi? Nossa. Ele é bem pentecostal. Ele é muito pentecostal. Não, a gente se entendeu. Eu expliquei pra ele como é que eu acreditava, ele explicou como ele acreditava, eu expliquei o motivo do vídeo e tal, e deu pra entender. Mas a gente não brigou, não. Inclusive, eu fui ver a pregação dele depois, ao vivo. A gente deu uma aproximada. Vamos aqui, ó. Essa parte a gente já comentou tudo, né? Eu tava falando desse mito, que a vida do cristão é um cai e levanta. Não é um cai e levanta. Paulo, em Romanos 7, nessa parte aqui, ele tá falando do relacionamento do cristão com a lei, para vencer o pecado. Então, quando você tenta vencer o pecado pela lei, você vai viver isso aqui. Uma frustração. Por quê? Porque a lei frutifica para morte. Mas a graça frutifica para vida, como a gente viu lá nos primeiros versículos, do 1 ao 6. Aqui ele está dizendo como que a lei se relaciona com o pecado. Quanto mais lei, mais pecado. O pecado usa a lei para mostrar a força dele. Então, a força do pecado é a lei. O pecado mostra sua força pelo mandamento. Isso aqui, lá em 2 Coríntios, Paulo vai falar em outras palavras. Eu já vou chegar lá, é um dos últimos versículos. Então, quando a pessoa está falando, nossa, eu tento vencer o pecado, eu estou preso no pecado, não consigo vencer. Eu estou preso nisso, eu peço perdão, mas peco de novo. Eu tento parar, mas não consigo. Já estou nesse pecado há 1 ano e tá difícil. É porque a pessoa provavelmente, quase certeza, está numa igreja legalista que só prega regras e incentiva a vitória sobre o pecado com a força do próprio braço. O relacionamento do cristão tentando vencer o pecado pela lei é frustração. É isso aqui. Entende? Então, quando estamos apoiados na graça, como diz Romanos 6,14, vencemos o pecado. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, sim da graça. Então, Romanos 6, Paulo fala que a graça vence o pecado. E Romanos 7, ele diz: o relacionamento da lei com o pecado é mais pecado. Em Romanos 8, ele vai falar que quem vive pelo Espírito não precisa mais da lei. Então agora a gente vai aqui para Romanos 8. Romanos 8:3. Está escrito assim, ó. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu Filho, semelhante à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Olha para você ver aqui. O que a lei era incapaz de fazer? Nos dar vitória sobre o pecado. Porque a lei desperta o pecado, faz a gente pecar mais. Quanto mais regra, mais pecado. Então, o que a lei era incapaz de fazer, Cristo fez. Provavelmente você deve chegar lá.
Mas, assim, é só um exemplo mesmo. Que, assim, como eu falei que eu cresci na igreja evangélica e tal, nunca fui de ficar com menininha, nunca fui num baile funk, numa balada e tal. Mas tem alguma coisa que, tipo assim, por exemplo, a gente tem a oportunidade de pecar, mas o que a gente pode pensar nesse momento que vai nos fortalecer para não pecar? Porque, assim, você quer mesmo, né? Vou dar um exemplo. Você tá ali na academia, aí a pessoa chega até você e fala, nossa, eu te achei bonito e tal, eu quero ficar com você, nesse caso. O que você pode dar esse conselho para um jovem? Eu digo isso porque, assim, graças a Deus, eu cresci na igreja evangélica, como eu disse. Eu fui dar meu primeiro beijo, assim, foi há 3 meses atrás que eu trouxe aqui a menina primeiro para conhecer os meus pais e tal. E aí não deu certo, mas realmente eu fui beijar ela a primeira vez, depois que eu trouxe ela aqui em casa e a gente conversou. Então, assim, mas eu queria ter alguma forma de explicar isso para os jovens da minha igreja, sabe? Para ter até uma autoridade. Porque se um jovem chega assim, mas e se eu sentir vontade de me masturbar, por exemplo? O que vai fazer com que eu não caia nesse pecado da masturbação? É realmente algo que eu acho importante, assim, para transmitir para outros jovens. Sim. É uma frasezinha clichê, mas é verdade. Quem foi comprado não se vende. Então, a pessoa precisa entender quem ela é. A pessoa precisa entender a redenção. Então, ela foi comprada. Ela não pertence a ela mesma. E ela só vai entender isso quando ela começar a meditar na palavra de Deus. Então, Paulo vai falar em Romanos 12... Paulo fala, então, que é escravo de Cristo, né? Eu sou servo. Sim, quando fala Romanos servo, 6. eu sou escravo. Romanos 6 não também. É minha vontade. Sim. Entende? Romanos 6, ele fala sobre isso. Da mesma forma que vocês entregavam seus membros para o pecado, agora entrega para Cristo. Para que vocês sejam prisioneiros, né, escravos da justiça. É esse termo aí que você usou mesmo. Então, essas coisas elas só vão desaparecer à medida que a gente transformar a nossa mente. Romanos 12, eu não coloquei aqui, mas você perguntou, né? Fala assim, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo. E como que a gente faz isso? Através da renovação da mente. Então você vai ter que meditar na Bíblia, vai ter que meditar na graça. Porque nós somos transformados, Paulo diz isso aos Coríntios, que era uma igreja bem pecadora, nós somos transformados de glória em glória à medida que olhamos para Cristo, à medida que contemplamos a Cristo. E contemplar é olhar fixamente. Então você precisa meditar na palavra de Deus, entender quem você é em Cristo, meditar na graça. E isso vai fazer com que esses impulsos fiquem cada vez mais fracos e você consiga resistir a eles. Porque se você ficar no, eu vou parar porque não pode, é proibido, isso só vai instigar cada vez mais. Quanto mais proibição, quanto mais lei, quanto mais pode e não pode, mais instiga. E o que eles mais dá para jovem é pode e não pode. Ou seja, está enfiando o jovem nisso. Não pode porque não pode. Mais no pecado. Nossa, exatamente. É complicado. Tem vários versículos que dá para citar, né? Tipo, se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Você vai, quando você realmente olhar a luz da palavra, que é ela que ilumina todo o nosso ser, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se você estiver pautado na palavra, se alimentando da palavra, você vai ser iluminado por ela. E, consequentemente, o pecado não vai fazer sentido para você. Porque, né, tem todo esse contexto aí, você foi comprado, né? Então, realmente, é isso mesmo. E também não se colocar em... Não tentar, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não. Exatamente. Não provocar, né? Exatamente. Não provocar. Então a pessoa, você precisa incentivar ela a entender a graça. Porque se a graça que nos faz vencer o pecado, não tem outra fórmula do jovem vencer o pecado senão pela graça. Mas as igrejas estão cheias de lei, estão cheias de legalismo, estão cheias de regrinhas de pode e não pode. E isso não ajuda em nada o jovem. Só entrega ele de bandeja na mão das Dalila, na mão do pecado e pronto. Infelizmente. Voltando aqui para Romanos 8. Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus fez por meio do Filho. Ou seja, a lei não conseguia fazer com que a gente vivesse em santidade, mas Cristo consegue por meio do Espírito. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, qual é a lei da nova aliança? A lei do Espírito da vida. Ele disse lá em Romanos 7:6.
Estamos livres da lei para seguir em novidade de espírito. Então, espírito lá é o Espírito Santo. Estamos livres da lei para seguir o Espírito Santo. E aqui ele fala de novo. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, na nova aliança, na graça, nós não estamos sem lei. Temos uma lei superior, uma lei melhor, que é o próprio Espírito Santo em nós, dizendo o que fazer e o que não fazer. É isso. Não existe essa coisa de anarquia, de antinomianismo, de viver sem lei. Não, nós temos uma lei. O próprio Espírito Santo. É Ele quem diz. É o relacionamento com Ele que vai nos orientar. Então é algo muito superior. É algo infinitamente superior. Mas infelizmente quando as pessoas falam: ah, mas se não tem lei as pessoas vão pecar sim. Só o Espírito Santo não dá. Olha o que a pessoa está falando e ela não está sabendo. O Espírito Santo é incompetente. O Espírito Santo não é tão bom igual as pedras. Igual as placas de pedra. As pedrinhas, um objeto inanimado, é mais efetivo que o Espírito Santo. O próprio Deus. Eu acho que é exatamente isso. Você pegou. Eu acho que Paulo é tão eficaz em usar o exemplo do casamento. Pô, se eu amo a minha esposa, se eu respeito ela, eu não vou trair ela. Exato. Entende? Se eu amo a minha esposa, se eu sou apaixonado por ela, não há sentido em trair. Eu não vejo outra forma de amor se não for o amar a minha esposa. Então acho que o exemplo do casamento é perfeito para isso. Sim. Ele usar esse exemplo do A casamento. gente está casado com Cristo. Então, E casamento a gente implica fidelidade. Nós somos fiéis a Cristo, não a outro. Exatamente. Exato. Então, é muito, assim, as pessoas não veem, porque elas estão ali há muito tempo, no legalismo, há muito tempo, naquela denominação, naquela teologia de 10 mandamentos e tal. E elas não veem que elas estão falando que o Espírito Santo é incompetente. Só o Espírito Santo não é suficiente, não. Esse negócio de ouvir o Espírito é relativo. A pessoa está falando, o Espírito Santo é incompetente. As tábuas de pedra, a regrinha é mais eficiente que o próprio Deus. É isso que a pessoa está falando e ela não está vendo. Mas, né, vamos orar para que Deus abra o entendimento das pessoas. Né? Agora vamos lá para 1 Coríntios, que é o que eu falei. Eu falei que Paulo ia repetir o que ele fala em Romanos 7 para os Coríntios. Né? 1 Coríntios 15, 56. Está escrito assim, ó. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha só, a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Então não tem lógica a gente querer que o cristão viva em santidade dando lei. Porque a força do pecado é a lei. Entendeu? Isso aqui não tem outra interpretação. É o que está aqui. A força do pecado é a lei. E olhando em outra tradução, fazendo esse exercício, né, eu li aqui na ARA, agora eu vou ler na NVT. Está escrito assim, ó. O aguilhão da morte, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. É o que está escrito. A lei torna o pecado mais forte. Aí a gente chega, o jovem chega lá na igreja, como é que eu venço o pecado? Como é que eu resisto às menininhas da igreja? Ou da igreja não, você tá na igreja e tá dando em cima dos outros, é da Lila. Não é? Não, mas tem muito isso. Tem Ai, muito ai. irmão assim, que Errei. não, mas Errei. você falou a verdade. Tem muito irmão que vem de fora da igreja e vem pra dentro da igreja, agora não sei. Eu já tinha que resistir às meninas lá no mundo, agora eu tenho que resistir à igreja. Não, sempre tem o jogo. Sempre tem as da Lila dentro da igreja. Como é que eu vou resistir às meninas da escola, da academia? Aí ele fala, irmão, porque senão você vai pro inferno. É proibido e se você for, você vai pro inferno. Irmão, se você fizer isso, você vai perder a salvação. Irmão, não pode porque não pode. Mano, você só vai dar mais força. Quanto mais regra, quanto mais medo você pôr, mais vai alimentar. Eu adoro essa tradução. A lei é o que torna o pecado mais forte. Mas tem a segunda parte do versículo. Mas a graça de Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li errado, vou ler de novo. Vou ler tudo para dar um impacto. A lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, casamento com a lei e com a graça de novo, que ele diz lá em Romanos 7. A lei frutifica para a morte. A lei faz pecar mais.
Mas Cristo nos dá vitória sobre o pecado. Não é a lei. O cristão não está debaixo da lei, e sim da graça. Não está casado com a lei, está casado com Cristo. Então, como é que vence o pecado? Cristo, graça, Espírito Santo. É isso que vence. Agora vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 até o 11. Isso aqui é massa. Massa, 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 massa. Está escrito assim, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. A aula de ontem. Não da lei escrita. Qual versículo? Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 até o 11. Beleza. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. Em outra tradução, esse versículo é mais conhecido. Está escrito assim, ó. A letra mata e o Espírito vivifica. O que significa a letra mata e o Espírito vivifica? Tem gente que fala que quando você estuda teologia, você esfria na fé, que é proibido estudar e tal, é uma loucura. Mas não é nada disso que Paulo está falando. Nada. Então, o que eu tinha te falado lá, né? Romanos 7,6 estava dizendo que a gente não segue mais a letra. E o que é essa letra? Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 3, 6 ao 11. Letra significa lei escrita, que significa 10 mandamentos. E tudo isso está aqui escrito em 2 Coríntios. Então eu mudei aqui a tradução, só porque é um versículo mais conhecido nessa outra tradução. A letra mata, mas o Espírito vivifica, mas eu vou voltar aqui para NVT. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, termina em morte. Então aqui é mais uma prova. Essa é NVT? É. Essa é NVT? Nossa, que é isso? Bom, mas a Ara também tá escrito isso, ó. Eu não vou puxar a sardinha da NVT aqui, não. Porque a Ara também tá escrito isso, ó. O Ministério da Morte, gravado com letras em pedras. Mesma coisa. Mesma coisa. Não mudou muita coisa, não. Eu não tinha lido aqui. Eu só tinha lido o 6, mas lendo aqui na minha Bíblia também, que é a 1611, tá falando aqui, ó. Mas é escrita e cravada em pedras. Sim. Era gloriosa. Sim, sim. Então isso aqui não tem conversa. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, termina em morte. Qualquer pessoa sabe. O aluno de escola dominical sabe. A criancinha da catequese sabe. Qual lei foi escrita em pedra? 10 mandamentos. E Paulo está falando aqui, ó. A letra mata e o Espírito vivifica. O antigo sistema, gravado com letras em pedras, termina em morte. Pronto. Ele está falando dos 10 mandamentos. Tanto aqui, quanto lá em Romanos 7. Paulo não deixa a ponta solta. Só não vê quem não quer. Bem simples. Vamos continuar lendo aqui, porque até o 11, né? O antigo sistema, gravado com letras em pedras, termina em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Caso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema, que se baseia na obra do Espírito Santo? Novo sistema. Lembra? Nova aliança, antiga aliança. Novo sistema da obra do Espírito. Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, o antigo sistema que foi substituído, importantíssimo. O antigo sistema da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, da lei gravada em pedra, que foi substituído, era cheio de glória. Muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Ou seja, a nova aliança agora é eterna. O Espírito Santo substituiu para sempre, de forma definitiva, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, os 613 e tudo mais. Então aqui, ó, quem fica falando, não, a gente precisa ainda da lei, não entendeu isso aqui, ó. Paulo fala, muito mais gloriosa e magnífica é a aliança de agora. Agora, não a que passou.
é de agora. O antigo sistema foi substituído. E agora o Espírito Santo permanece para sempre. A gente não tem mais que voltar no passado. A aliança atual é da lei do Espírito da vida, que é seguir o Espírito Santo. Então essa passagem aqui é muito clara. A gente leu aqui bastante versículo e agora deu para entender o que significa essa letra mata e o Espírito vivifica. Não é que estudar teologia mata, estudar a Bíblia mata. Não. É legalismo mata. Legalismo gera mais pecado. Mas o Espírito Santo vivifica, nos dá vida, nos guia e etc, e etc. Vamos para o próximo. Agora vamos para Gálatas. Gálatas 2:16. A gente viu aqui em 2 Coríntios 2:3 que esse novo sistema nos torna justos, né? Uma referência à salvação. Em Gálatas 2:16 é um versículo assim que eu gosto muito, um dos primeiros que eu decorei de tanto fazer vídeo, de tanto dar aula, de tanto citar. Tá escrito assim, ó. Sabemos que Paulo tá colocando aqui como algo óbvio. Ele já está falando como um pressuposto que todo mundo lá na Galácia já sabia. Ele está falando aqui, ó. Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não pela obediência à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ele repete aqui 3 vezes a mesma coisa. Então tem aquela tradução judaica que quando você repete uma coisa 3 vezes, você está dando ênfase. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, você me ama? Aí Pedro ficou até triste, porque é uma cultura judaica. Repetir 3 vezes a mesma coisa, uma ênfase ali. Aqui Paulo repetiu 3 vezes. Obedecer à lei não salva, o que salva é crer. Então, quando as pessoas falam, você tem que obedecer essas regras aqui para merecer a salvação, para conquistar a salvação, mentira. Isso não é o evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho que Paulo pregou, não é o evangelho da nova aliança. Isso é anátema. Então, grava esse versículo. É o único versículo que Paulo repete 3 vezes no mesmo versículo que a lei não salva e que a fé salva. Crer em Jesus está salvo. Não é por obediência a regras. Não é por obediência a 10 mandamentos. Porque aqui, lei. E lei, como a gente já viu, sempre é 10 mandamentos. Tá? Então, vamos agora para o próximo, que é do 19 até o 21. Mesmo capítulo. Gálatas 2, 19 até o 21. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Lembra do propósito da lei? Mostrar o pecado e mostrar que a gente não consegue se salvar, que a gente é condenado, que a gente merece o inferno. Então, quando Paulo tentou viver pela lei, ela o condenou. Mas quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Romanos 7 de novo, tá vendo? Morri para a lei. Lá em Romanos 7, morremos para a lei para pertencer a outro, a saber, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo está falando de novo. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mesma coisa aqui, ó. Romanos 7 de novo, em outras palavras. Não considero a graça de Deus como algo sem sentido, pois se a obediência à lei me tornasse justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Ele repetindo aqui de novo, o que ele acabou de falar no versículo 16, e agora ele repetiu o que ele falou em Romanos capítulo 7, e de novo o sola fide, somente a fé salva. Então, não tem aqui uma margem para dizer que a gente precisa obedecer para merecer a salvação. Não. Eu creio em Jesus, sou salvo, e agora por causa disso eu vivo para Deus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou sair pecando? Não. Se Cristo vive em mim, eu vou viver como Cristo viveu. Então a gente não precisa mais da lei para fazer com que a gente tente viver em santidade. Não, a gente precisa morrer para a lei a fim de viver para Deus. A fim de frutificar para Deus. Simples. Muito prático. O pessoal gosta, né, desse versículo para dizer não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
mas tira um pouco do contexto, né? Porque o contexto aqui é não viver na lei. Eu tenho que morrer para a lei, aí eu vivo para Cristo. Ou você vive para Cristo, ou você vive para a lei. Ou você é casado com Cristo, ou você é casado com a lei. Os dois não dá. Vamos pro próximo. Gálatas 3, do 1 ao 4. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se estiver... Como? Ué, que tradução é essa aqui? Vou colocar na NVT. Mas só você lendo aí, já vem a igreja, nossa, muitas, já vem, nossa. Nossa, a gente só tá lendo a Bíblia, né? Parece que você não tá acostumado ao povo ler a Bíblia pra você. Nossa! Essas pregações temáticas matam nós, né, velho? Crente não gosta de ler a Bíblia. Infelizmente. Já viu aquele vídeo lá? Infelizmente, é a verdade. É difícil você ver uma pregação expositiva, igual nós tá tendo aqui. Ó, eu tô lendo aqui na NVT. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se vocês estivessem o visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Isso aqui, nossa. Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem do Evangelho? Obviamente, a resposta implícita aqui é porque creu. Será que perderam o juízo? Querer obedecer à lei é perder o juízo. Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Ou seja, querer seguir a lei para se tornar santo é força do próprio braço. Então aquela frase de que a salvação é pela graça, mas a santificação é pela lei, Calvino deu uma bola fora. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Então aqui Paulo está falando uma coisa muito legal. Dessa ideia de a graça e a lei andam juntas. Então no meio reformado tem essa ideia, igual eu falei. Que a graça e a lei estão unidas. A graça me salva. Não é assim não. A lei me manda para a graça e a graça me manda de volta para a lei para me santificar. Não existe. Não existe. A lei te manda para a graça. Sim, a lei mostra o nosso pecado. Sim, a lei mostra que somos pecadores. Sim, a lei nos condena. Sim, para que a gente entenda que só Cristo pode nos salvar. Sim, a partir do momento que a lei nos manda para a graça não nos manda de volta para a lei. Quando chega na graça, acabou a lei. Quando chega na graça, é só graça. A lei nos manda para a graça e a graça nos une a Cristo e agora somos guiados pelo Espírito. Então Paulo fala aqui, ó. Vocês perderam o juízo tendo começado no Espírito porque agora tentam se tornar perfeitos pelos seus próprios esforços. Foi à toa que vocês passaram por tanto sofrimento? Ou seja, a vida cristã não é uma lista de regras, é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Paulo vai falar isso aos Efésios. Quando vocês creram na mensagem, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Se eu não me engano, é Efésios capítulo 1 ou capítulo 2. Não tem esse versículo aqui, mas ou é o capítulo 1 ou é o 2. Ele fala, vocês foram selados quando ouviram a mensagem, quando creram a mensagem. Então, quando cremos na mensagem do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Ele morreu para perdoar nossos pecados e quando nós cremos nele, nós somos salvos de graça pela graça. E essa graça não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente gratuito. Quando a gente ouve isso, cremos, aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós e agora não precisamos mais da lei. Quando ele fala assim, a salvação é de graça, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Aí já não está repreendido, em nome de Jesus. Não vem falar essa blasfêmia aqui, não. Isso é blasfêmia. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Nossa. Romanos 3. Graça, sim. Romanos 3. É dom gratuito de Deus. Sim. Romanos 3, 23 e 24 está escrito o quê? Somos justificados gratuitamente pela graça. O que é justificação? Salvação. Então, quando você diz a salvação é pela graça, mas não é de graça, você está contrariando o que Paulo escreveu. Porque ele diz, somos justificados
gratuitamente pela graça, ou seja, salvo de graça pela graça. Justificação é salvação. Sou salvo de graça pela graça. Então é umas coisas que o pessoal não para muito para analisar e fala porque viu alguém falar, porque achou bonito, mas está completamente contrário à Bíblia. Então aqui eu acho que eu já expliquei tudo, né? É tão bom ver você falar sobre isso. A gente é fortalecido. Acho que até quando você está ensinando, você realmente é inundado por esse ensinamento, né? Quando você está transmitindo esse ensinamento a mim, de acordo que foi aquilo que Deus ministrou no seu coração, que você entendeu no Evangelho, e você leciona esse conhecimento para mim, a gente vê que isso nos dá uma alegria, assim, fora do normal, né? Da gente realmente querer ler sempre isso para ser realmente fortalecido nisso, nessa palavra. De realmente é dom gratuito de Deus, que a salvação não é por obras, é pela graça. Então é uma coisa que realmente fortalece a gente, de realmente saber que a gente não vai perder a nossa salvação se a gente realmente estiver em Cristo. Se a gente não estiver na lei, quem crê quem crê em Cristo é salvo. Quem não crê, não é salvo. Bem simples. Se o pessoal entendesse isso, seria muito, muito bom mesmo. Próximo versículo. Versículo 10 até o 13. Versículo 10 até o 13. Abre aí. Eu tô lendo aqui na NVT. Não, Gálatas 3. É no mesmo capítulo agora. Gálatas 3, do versículo 10 até o 13. Tô lendo na NVT. Eu tava acompanhando sua leitura, não tinha aberto aqui, não. Mas deixa eu abrir aqui rapidinho. Essa aqui é bom para você ver um negócio aqui, ó. Você olhando aí. Que é um complemento da aula de ontem. O Gálatas está depois de... Gálatas 3, 10, 13. Tá escrito assim, ó. Tá, contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que não se manteve obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Lembra de ontem, Deuteronômio 28, que eu falei? Lá que Moisés repete duas vezes? Esse versículo aí é o quê? Esse versículo aí é Gálatas? Gálatas 3, 10 ao 13. Gálatas 3, 10 ao 13. Ah, tá. Perfeito. Então, em Deuteronômio 28, Moisés falou duas vezes. Se você obedecer todos esses mandamentos, bênção. Aí lá no versículo 15 ele fala, mas se você não obedecer todos, maldição. Então, é tudo ou nada. E Paulo repete isso aqui, né? Igual eu falei ontem. Em Gálatas 3, do versículo 10 ao 13, ele fala, maldito aquele... Gênesis, né? Quando você pega Êxodo, Levítico e tal, se você não seguir todos os mandamentos que tem ali, se você é um cara que segue a lei, o 613 você já está ali condenado, que na verdade já é uma condenação, né? Porque não tem como você seguir todos os mandamentos. Exatamente. É o que Paulo está dizendo. Exatamente. É o que ele está levantando aqui, ó. Aqui, ó. Os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo de maldição. Pois as Escrituras dizem, maldito aquele que não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Aí ele fala, no próximo versículo, é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ele fala, é loucura. Ele acabou de falar, vocês perderam o juízo, tendo começado pelo Espírito, agora querem voltar para a lei? Vocês perderam o juízo, né? Aí agora ele repete, quem quer seguir a lei para ser justo, para ser salvo, está debaixo de maldição. Porque se você quiser seguir a lei, tem que obedecer tudo. Tudo ou nada. Não tem como fazer, eu quero essa parte, não quero aquela. Paulo ele fala aqui, ó, que vocês que querem se circuncidar estão obrigados a cumprir toda a lei. Mas eu quero da lei só os 10 mandamentos. Não, tudo ou nada. Os Gálatas aqui estavam querendo só circuncisão. Mas eu quero só circuncisão. Ou é tudo ou nada. Não tem esse negócio. Paulo fala, se você quer circuncidar, vai ter que cumprir tudo. E tudo é tudo. Tudo que está no livro da lei. Os 5 livros, vai ter que obedecer tudo.
Então não tem esse negócio. Eu quero só essa parte da lei porque eu achei bonitinho. Não. Ou é tudo ou é nada. Ou você vive na lei ou você vive no espírito. Ou você é casado com a lei ou você é casado com a graça. Então não dá pra ficar misturando. Aí depois disso ele fala, né? Pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei, por ela viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, porque tomou sobre si a maldição pelas nossas ofensas. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ou seja, igual eu tinha falado ontem, as 54 pragas, no mínimo, né, que tinha lá, que era 54 versículos de praga, maldição e doença, são as tais maldições da lei. Cristo levou toda a maldição da lei no nosso lugar. Ele levou. Então, Deus não manda doença pra gente hoje. Deus não fala, eu vou te dar uma doença. Não, porque lá entre os 54 versículos, tem lá um monte de doença. Então, Cristo já levou nossa doença. Lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si nossas enfermidades. Lá em Deuteronômio 28 diz, se você não obedecer, eu vou te mandar praga, maldição e doença. Então essa coisa de, Deus me botou uma doença para me ensinar. Não, Deus não coloca doença em filho na nova aliança. Isso é coisa da velha aliança. Na lei de Moisés, na antiga aliança, se o povo de Israel desobedecesse, mas você acha que, assim, Deus colocava doença. É uma coisa assim, mas é uma coisa que, tipo, às vezes Deus, ele, tem pessoas que falam que Deus colocou isso como forma de um tratamento, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E é engraçado que muitas pregações que eu já ouvi nessa trajetória toda, assim, desde os meus 15 anos, muitas pregações que eu lembro e tal, que o pessoal fala que Deus tratou com fulano de tal, Deus tratou com tal pessoa e tal, Deus está tratando com tal pessoa, entendeu? Deus está moendo ele e tal. Realmente é algo que a gente vê que na nova aliança isso não acontece, né? O povo tá na lei. O povo tá na lei. O povo tá aplicando Deuteronômio 28 para crente, na nova aliança. Então, Cristo foi feito maldição no nosso lugar. Por quê? Porque ele foi para a cruz no nosso lugar. Então, na cruz, ele levou nossos pecados, levou tudo que a gente merecia para nos dar o que ele merece. Então, Pablo, então crente não fica doente? Fica. Tem causa natural, tem questão de genética também, mas não é Deus que pôs. Inventa o motivo que você quiser para a sua doença, mas não diz que foi Deus que pôs. Porque Jesus já levou a maldição da lei no nosso lugar. Ele levou. Então todo mundo pode ser curado? Tipo assim, por exemplo, a pessoa ela é paralítica. Se eu orar por ela, ela pode levantar e andar? Mesmo que ela tiver nascido nessa condição, você acha que todo mundo pode ser curado? Jesus, ele curou, né, as pessoas. Jesus, ele curou as pessoas. Sim. Todo mundo pode ser curado. Vai acontecer todas as vezes? Não, mas todo mundo pode. Todo mundo pode ser salvo? Sim, mas toda vez que você prega, todo mundo crê? Não. Da mesma forma, a oração, né? Tem uma aula só para isso, sobre dons espirituais e tal, pra gente aprofundar nisso. Mas é a mesma coisa da salvação. É a mesma coisa da salvação. A gente não deixa de pregar, só porque nem todo mundo vai crer. Nem todo mundo vai aceitar. Então a gente não tem que deixar de orar por cura só porque nem todo mundo vai ser curado. Quando você prega, muitas pessoas podem aceitar Jesus. A gente já vai chegar lá, né? Eu vou tentar me segurar. Porque realmente dá uma vontade de tirar todas essas dúvidas numa aula só, mas eu sei que a gente vai chegar lá. Você acha que é porque... deixa lá, quando chegar no dia eu tiro essas dúvidas. Eu vou... Então vamos lá, mas você entendeu, né? Quando você... É irracional, é muito irracional você deixar de orar pelas pessoas só porque tem a chance dela não ser curada. Não, e outra coisa, toda vez que você ora pra alguém, você tá exercitando a sua fé também. Sim. Então por que eu vou deixar de orar pra pessoa? Exatamente. Na verdade, eu quero orar pra todo mundo, né? Não, vem cá, deixa eu orar sensa, vem cá. É muito interessante que Isaías 53, eu gosto desse assunto, não vou me segurar. Isaías 53 está escrito assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado.
Isaías 53 une doenças e pecados junto. Ou seja, Jesus já levou nossos pecados. Quando você prega o evangelho, as pessoas podem crer e podem ser salvas. Da mesma forma, quando você prega o evangelho, você pode orar para as pessoas e elas podem ser curadas também. Porque do mesmo jeito que Jesus levou nossos pecados, ele levou a doença. E na hora ali da pregação, isso pode se aplicar à pessoa. Então eu não deixo de pregar o evangelho só porque algumas pessoas não vão crer. Então eu não posso deixar de orar pelos enfermos só porque alguns não vão ser curados. Mas isso está muito mais ligado ao nosso orgulho. Eu vou orar e não vai acontecer o que vão pensar de mim. Orgulho. A gente não deve ser orgulhoso. Onde é que a gente estava aqui? É na questão da doença, né? Isaías, Deuteronômio 28. Jesus levou nossos pecados. Por isso, quando nós cremos em Jesus, Deus não imputa mais pecado a nós, como diz em Romanos 4, do versículo 7 ao 8. Diz lá, bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa pecado. Deus não acusa de cometer pecado. Deus não atribui pecado. Esse versículo 8 de Romanos 4 é muito massa. Então, da mesma forma, Deus não coloca doença em você. Inventa o motivo que você acha que mas não diga que foi Deus. Porque Jesus na cruz levou a doença. E hoje Deus não coloca doença em filho. Tá? Doença era uma maldição da lei que Deus colocava em quem desobedecia. Então hoje, eu saí da igreja e fiquei doente. Não foi Deus. Deus está me colocando essa doença para me ensinar algo. Não, Deus não é. Deus não é. Porque Deus fazia isso na antiga aliança. Na nova não tem essa cláusula. Na nova não tem. Na nova a cláusula é Cristo levou todas as maldições da lei de Deuteronômio 28 no nosso lugar. Então, Deus não pode colocar na gente aquilo que Jesus já levou. Não pode. Vamos para o próximo versículo. A gente está aqui no 3. Agora é o 19. Gálatas 3, 19. Aí aqui, ele está repetindo o que ele falou lá em Romanos 3. Gálatas 3, 19. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue por causa de mediador. Essa última parte aqui não é importante para o que a gente quer abordar aqui. Então, novamente, Paulo está dizendo, ele mesmo faz a pergunta, né? Eu estou lendo aqui na NVT. Qual era então o propósito da lei? Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. De novo, afirmando, a lei mostra o pecado. E ele fala do prazo de validade da lei. A lei só deveria durar até a vinda do descendente prometido. Então, a lei só deveria durar até a vinda de Cristo. O descendente prometido aqui em Gálatas 3 é Cristo. Cristo veio para cumprir a lei e para passar a lei. Eu não vou usar essa palavra agora, eu vou usar essa palavra quando o versículo chegar, né? Mas quando Cristo vem, a lei acaba. A lei só deveria durar até a vinda de Jesus. Paulo está dando aqui a data de validade para a lei. A lei foi dada com um propósito, mostrar o pecado. Mas ela também tinha uma data de validade, até a vinda de Cristo. Então, a gente não deve pensar que a nova aliança é a antiga aliança dos 10 mandamentos repaginada, reformulada. Não. Quando Cristo vem, a lei passou, porque ela só deveria durar até a vinda do descendente prometido. Esse até que é o mais importante. Então, um exemplo. Essa aula vai durar até que eu leia todos os versículos e explique. Então tem um prazo de validade para a aula. Até que eu leia tudo e explique, a aula está de pé, não é? Então, o até que é o prazo de validade. Então, Paulo falou aqui, a lei só deveria durar até que o descendente viesse, que é quem? Cristo. Até que Cristo viesse, a lei estava durando. Cristo já veio, já encarnou, já morreu na cruz. Não está mais valendo a lei. Vamos lá agora para o versículo 23 ao 26. Está escrito assim, antes que viesse, é o mesmo capítulo, é o mesmo contexto. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até que
Cristo chegasse. De novo, a lei foi nosso tutor até a chegada de Cristo. De novo, até aqui. Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé já chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Então, eu já li esse texto aqui para alguns adventistas e eles falam, eles inventam tanta coisa para não abandonar a lei que é até engraçado. Ah, Pablo, lá no versículo 19 que você leu está escrito que a lei deve durar até a vinda de Cristo, até a vinda do descendente. Cristo ainda não veio, nós não foi arrebatado. Eu falo, nossa, vontade de bater, velho. Sério mesmo. Nossa, é dificuldade, velho. Oh, meu Deus do céu, esse dia eu fiquei com raiva. Aí eu falei misericórdia, lê o versículo 23 e 27. Para Paulo, Jesus já veio, porque ele está falando da primeira vinda. Ó, antes que viesse a fé, estávamos sobre a custódia da lei e nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei é nosso tutor até a chegada de Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a lei chegou, ou que a fé chegou. Agora, porém, que a fé chegou. Já não estamos subordinados ao tutor. Ele fala, agora. Ele fala agora. Agora. Há 2000 anos atrás, que Paulo escreveu. Ele não está falando da segunda vinda. Ele está falando de quando Jesus veio e nos justificou pela fé. Meu Deus. Oh, é cada coisa. Então, quando você lê o trem, as pessoas vão falar, não, é até a outra vinda. Não, moço. Paulo está falando da primeira. De quando Cristo encarnou, morreu na cruz e nos justificou pela fé. E ele está falando agora que a fé já chegou. Ele não está dizendo que vai chegar. Já chegou, não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais aprisionados na lei. Então, ele fala isso aqui 3 vezes. Né? Nesse versículo ele fala 3 até que a fé chegasse, até que Cristo viesse, até que fôssemos justificados pela fé. Então, e lá no versículo 19 ele fala, até que o descendente da promessa viesse, o filho de Abraão, Cristo encarnado. Então, quando Cristo vem, ele inaugura o caminho da fé, da justificação pela fé, da nova aliança, a lei não está valendo mais. Então, esse era o prazo de validade da lei. Mas quando você falar isso para alguém, principalmente para um adventista, ele vai jogar na sua cara Mateus 5, 17 e 18. Então, vamos abrir aí. Mateus 5, 17 e 18. Vamos quebrar aqui nosso padrão de fazer esse tour pelas cartas de Paulo e lá para uma frase famosa de Jesus que os judaizantes amam muito. Mateus 5, 17 e 18. Está escrito assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vou ler aqui em outra tradução também. Vou ler aqui na NBVP. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei e os profetas e as advertências dos profetas. Não vim abolir a lei de Moisés e a advertência dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. Ou seja, eu li aqui na ARA e na NBVP, fazendo essa intercambiação de tradução para a gente ter o real sentido. Ou seja, Jesus falou aqui 2 até que. 2 até que. 1 até que mata essa charada, que os adventistas falam. Jesus veio cumprir a lei, e até que céus e terra existam, nada vai ser removido da lei. Mas eles não veem o segundo até que tudo se cumpra. Jesus cumpriu a lei na cruz? Ele cumpriu. Sim. Ele cumpriu. Jesus cumpriu a lei. Ele fala assim, ó. Eu vim cumprir a lei. Não me entendam mal. Eu vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, enquanto céus e terra existirem, nenhum i ou um tio jamais passará até que tudo se cumpra. Vou dar um exemplo. Enquanto meu filho morar debaixo do meu teto, ele não vai namorar até que ele seja maior de idade e tenha um emprego. Ou seja, tem 2 até que. É necessário ele cumprir a lei primeiro
para restabelecer a nova, né? Sim. A partir dele, a nova aliança fosse feita. Então, Sim. tinha que ter alguém para cumprir, alguém que fosse capaz de cumprir a lei. Ou será que quando fala lá em Apocalipse 21 que ele não viu ninguém digno de abrir o livro, de desatar os selos, que ninguém... Mas você gosta do Apocalipse, hein? Citando o Apocalipse de novo. Nossa. Às vezes vem assim o insight do versículo. É igual aquele versículo lá. Eu não sei se você chegou a citar ele, que é quando Paulo fala que o que eu quero fazer eu não faço, que aquilo é o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo cometendo. Eu não sei qual que é. É o da lei também. É a mesma coisa de Romanos 7. Quando você tenta fazer algo baseado no seu esforço, na sua própria capacidade, você não consegue. Então, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Romanos 7. Então, Jesus cumpriu a lei até que fosse cumprido. Depois que ele cumpriu, acabou. Basicamente. Mas eu quero te ensinar aqui como você vai explicar. Então, Jesus está falando aqui, ó. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Enquanto existirem céus e terra, nada passará da lei até que tudo se cumpra. Tem dois até que. Enquanto existir céu e terra e até que tudo se cumpra. Tá? Então, primeira coisa, Jesus veio cumprir a lei? Sim. Ele cumpriu? Sim. Se ele não tivesse cumprido, ele teria falhado. Então, ele cumpriu a lei. Do momento que ele nasceu até o momento que ele morreu, ele cumpriu toda a lei. Não tem como falar que Jesus não cumpriu. Ele cumpriu toda a lei. Então, um requisito já foi cumprido para que a lei passasse. Tá? Para que ela fosse revogada. E ele, inclusive, fala, eu não vim revogar a lei. Enquanto céus e terra existirem, nada passará até que tudo se cumpra. Ou seja, ele está dizendo que vai passar. Primeira coisa que ele está falando aqui, ela vai ser revogada um dia, ela vai passar um dia. E ele dá as duas condições. Enquanto céus e terra existirem e até que tudo se cumpra. Só que aí, esse enquanto céus e terra existirem, que pega. Né? Ele já cumpriu, beleza. Vamos dar o exemplo. O exemplo que eu dei. Enquanto meu filho morar debaixo da minha casa, ele não vai poder namorar até que ele seja maior de idade e tenha um emprego. Então, minha casa sempre vai existir. E meu filho debaixo dela vai poder namorar se ele tiver um emprego e for maior de idade. Minha casa sempre vai existir. Ele está morando aqui em casa, mas ele já completou 18 anos e já tem um emprego. Então, ele ainda está morando debaixo da minha casa, mas ele já cumpriu o requisito necessário, que é o quê? Ser maior de idade e ter um emprego. Então, quando ele fala assim, repete, só essa, quando o pessoal, que é os adventistas e tal, falar sobre, mas ele fala até que céus e terras passarão, aí depois ele fala de novo, né, ou seja, enquanto o céu e terra existir e não tiver a Nova Jerusalém, a gente tem que cumprir a lei. Aí eu vou virar para essa pessoa e usar esse exemplo que você deu, que enquanto meu filho estiver, que a casa não vai passar, os céus e a terra não passarão até que ele cumpra tudo, ele já cumpriu tudo, né? Sim. Então todo esse sistema antigo já passou, aí vem a nova aliança. Exato. Esse exemplo que você deu aí como que eu posso citar ele de maneira mais clara para essas pessoas? O foco não está no céu e a terra passar, o foco está em tudo cumprir. Ele fala, ó, enquanto céus e terra existirem, nada passará até que tudo se cumpra. Então, o céu e a terra não é o foco. O céu e a terra vai existir. Mas o foco é em tudo da lei ser cumprido. Você entendeu? Ó? Enquanto céus e terra existirem, nada passará da lei até que tudo se cumpra. Viu que o até que é outro prazo de validade? Jesus já cumpriu, então já passou. Entendeu? Enquanto você estiver morando na casa dos seus pais, você não vai poder namorar até que você seja maior de idade e tenha um emprego. Ou seja, você pode continuar morando aí. Se você já for maior de idade e tiver emprego, já está liberado para namorar e tal, entendeu? O foco não está na casa, não é no estar de baixo. É no segundo requisito, cumprir toda a lei. É o ser maior de idade e ter um emprego. Entendeu? Estou deixando aqui mais dinâmico, dando um exemplo para mostrar que o foco não é nos céus e na terra, porque eles usam esse exemplo do céu e da terra. Aqui está escrito, enquanto céu e terra existir, nada passará. Mas tem a segunda parte, nada passará até que tudo se cumpra. Conseguiu entender? Se Jesus já cumpriu, pode passar. Tá de boa, tá tranquilo. Entendeu? Porque também ele estava falando, só você falar para a pessoa os princípios básicos da hermenêutica. Qual que é os princípios básicos?
para quem que ele está falando, quando ele está falando. Ele está falando para um determinado público de pessoas, ele está ensinando, ele está lecionando. Então, quando ele fala isso, já passou. E porque ele também já cumpriu. Exatamente. Então essa parte você deu para entender, né? Essa questão do até que em Mateus 5 e o até que lá em Gálatas. Aí que a gente une o Mateus 5 com Gálatas. Com Gálatas 3. Lá em Gálatas 3 diz o quê? Até que o descendente viesse, a lei estava valendo. Cristo, por quê? Porque Cristo ia vir, ia cumprir a lei e a lei ia passar. Então, Paulo fala, a lei só deveria durar até a vinda do descendente prometido, porque Jesus veio cumprir a lei. E ele cumprindo a lei pode ser passada, a lei pode ser revogada. Então, vamos ler de novo aqui, ó. Eu lhes digo, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Estou lendo aqui na NVT. Ou seja, o céu e a terra tá aí, beleza. Mas Jesus já cumpriu, então a lei pode passar. Pronto. Igual Paulo fala em Gálatas 3. Que até que o caminho da fé viesse, a lei estava valendo. Até que a justificação pela fé viesse plenamente sendo revelada, estava valendo. Então nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Foca-nos até que. Se você pegar Mateus 5, 17 e 18 e juntar ali com Gálatas 3, 19 e depois o 23 e o 26, você vai ver os até que e vai entender que a lei passou, que a lei não está mais valendo. Aí, para finalizar, aqui, com chave de ouro, tem Efésios 2,15. Jesus fala, né? Em algumas traduções de Mateus 5, está escrito assim: não pense que eu vim abolir a lei, mas vim cumprir. Nada passará da lei até que tudo se cumpra. Então ele disse, ó, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Nada vai passar até que tudo se cumpra. E Paulo diz em Gálatas 3, que a lei só deveria durar até ele vir, porque ele cumpriu ela. Aí o que Paulo fala aqui em Efésios 2,15? Cristo, tô só lendo, Efésios 2,15 na NAA, Nova Almeida atualizada. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E lei é o quê? Lei é lei. Lei é 10 mandamentos. Lei é 613 mandamentos. É isso. 603 preceitos, mandamentos, 10 mandamentos, tábua de pedra, mandamento de Moisés, decálogo, do jeito que você quiser chamar. Lei é sempre lei. Então, de novo, vão querer dizer que isso aqui não é 10 mandamentos, não é lei cerimonial, mas isso tudo já foi provado aqui com vários textos. Então, lei, na linguagem de Paulo, é lei. Esse negócio de dividir a lei é só invenção para tentar adulterar ali com a lei. Então, Cristo aboliu a lei? Sim. Então, como que harmoniza ali as cartas de Jesus, as cartas de Paulo com Jesus? Cristo, ele não veio abolir a lei porque ele precisava cumprir ela primeiro. Então, até que ele cumprisse tudo, a lei não seria abolida. Como ele já cumpriu, o até que foi satisfeito. Isso é uma base bíblica fenomenal para trazer, porque olha o que diz na minha versão: abolindo na sua carne a inimizade. Oh, que versão forte! Abolindo na sua carne. Aí quando ele fala assim, ué, não veio para abolir, ele aboliu na sua carne, ele cumpriu primeiro. E quando ele foi abolir, ele aboliu na sua carne. Isso é bacana de trazer. Sim. Também, né? Na cruz. Ele cumpriu. Na cruz. Mas na ele carne. aboliu na cruz. Sim, entende? Na cruz. Ele cumpriu tudo, e na cruz, quando ele disse está consumado, como a gente leu ontem, esse é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue da aliança. Ou seja, quando ele fala no sentido de abolir, ele não veio deixar de cumprir aquilo que foi estabelecido na lei. Sim. Ele cumpriu, mas aboliu na sua própria carne a inimizade, que é o que está dizendo no versículo. Então, sim, perfeito, é uma base bíblica muito boa. Sim, esse versículo aqui de Efésios 2,15, eu nunca leio ele primeiro. Eu sempre deixo ele por último. Por quê? Porque se você já chegar argumentando, Cristo aboliu a lei, o povo vai dizer que você está doido, que você é fanático. Não é por aí. Então, começa lá com Gálatas 3. Ele aboliu a lei. Ele aboliu a lei, sim. Só que ele primeiro cumpriu ela. Só que quando ele foi abolir, ele aboliu ela abolindo na sua carne a inimizade. Aí você cita essa tradução, né? Não é só essa tradução. Mas exatamente, também. É o cuidado que você tem em não citar ele primeiro e construir
Entendeu? Tem que Pra depois construir terminar e fechar com chave de ouro. tem que construir o raciocínio aqui, ó. Na Ara também tá escrito: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Na NVI tá: anulando no seu corpo a lei dos mandamentos. Só que eu gosto mais da NAA mesmo, que tá escrito: Cristo aboliu a lei. Assim, corridinho. Né? Porque o povo fala: Cristo não aboliu a lei. Aí eu pego essa tradução que tá escrito: Cristo aboliu a lei. Pronto. Aí fica a pessoa contra a Bíblia. Aí já fica meio... A pessoa já fica... O que está acontecendo aqui? Aí ela fala: não, é lei cerimonial, é lei disso e daquilo, é lei de matar cordeiro. Não, não existe. Lei é lei. Lei é tudo, lei é 100%, lei é 10 mandamentos. Não tem esse negócio de repartir a lei, é invenção. Agora vamos para o próximo aqui. 1 Timóteo 1,8. Nossa, a aula hoje tá grande, hein? Vai ficar umas 2 horas, 2 horas e meia. Tá mesmo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1,8. Tá, já estou. Tá escrito assim, ó: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Estou lendo aqui na NVT. Então, como, né, que a gente aplica a lei hoje aos gentios? A gente já viu aqui que a lei é para o povo de Israel. A lei foi dada para os judeus. A lei passou. Mas, como a gente falou na outra aula, não tem que jogar Ah, não foi na outra aula não, né? Foi nessa aqui mesmo. Não tem que jogar a Bíblia fora. Então, você pode usar ainda o Antigo Testamento? Sim, só que tem uma única função hoje. Uma única. E é o que Paulo vai tratar aqui em 1 Timóteo 1,8. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Ou seja, existe uma forma correta de usar a lei, que não vai contrariar nada do que Paulo já falou antes. Tá bom? Eu vou colocar aqui na NVI para ler do versículo 8 até o 11. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa da maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para homossexuais, para sequestradores, para mentirosos, para os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe a sã doutrina. Para todo aquele que se opõe a sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória de Deus bendito, ao qual me foi confiado, Paulo falando. Ou seja, existe uma maneira correta de usar a lei no evangelismo e para os fariseus. Então, ele coloca aqui 2 pessoas que você apresenta a lei. O exemplo: quando você vai lá, está no evangelismo, quando você está pregando para alguém, a pessoa não sabe que ela é pecadora. Ela não tem consciência de pecado. Como é que ela vai crer na graça, se ela não sabe que precisa da graça? Então você vai mostrar para ela que ela é pecadora. Você vai mostrar que ela transgrediu a lei de Deus, que ela não está adequada ao padrão de Deus. E ela vai entrar nisso aqui, ó: insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, esse bando de pecado, velho, que ele deu uma listinha resumida aqui. No evangelismo, você vai falar: olha, o seu pecado te afasta de Deus. Você não está de acordo com o padrão de Deus. Você não consegue merecer a salvação. Mas Cristo veio para pagar nossos pecados, para nos resgatar. Ele veio receber a condenação que você merece por causa do seu pecado. Então como é que você vai falar para a pessoa que ela está condenada, que ela precisa de um salvador, se ela não entende que o pecado dela condena ela? Então, a lei é boa nessa questão de convencer o homem do pecado. Porque como dizem Gálatas 3,19, a lei veio para mostrar o pecado. Romanos 3,19 também diz: a lei veio simplesmente para revelar o pecado. Aí Paulo está falando aqui, ó, a lei é boa se usada da maneira correta, se usada da maneira adequada. Então tem a maneira adequada. Para quem? Para pecadores. E ele fala aqui, ó, que a lei não é para um tipo de pessoa. Também sabemos que ela não é feita para os justos. O que é justo na nova aliança? Aquele que crê. O justo é o que crê. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 5 diz: por meio de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas por meio de um só homem, muitos se tornaram justos. Ou seja, justo na linguagem de Paulo é o que crê em Jesus. É o que foi salvo pela graça.
É o que tem a fé que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o justo. E ele diz aqui, ó, também sabemos que a lei não é feita para os justos, ou seja, a lei não é para nós. Paulo não está se contradizendo aqui. Ele está falando, a lei tem um objetivo, mostrar o pecado para os pecadores. Mas ela não é para nós, os justos, porque nós já cremos em Jesus, já temos o Espírito Santo, já estamos inseridos na nova aliança. Mas os pecadores que precisam ser evangelizados não estão. Eles você precisa mostrar a lei para eles serem convencidos do pecado, crerem na graça e entrarem para crer em Jesus. E quando crerem em Jesus, o objetivo da lei já foi cumprido. Entendeu? Então Paulo não está se contradizendo aqui. Aí ele diz uma segunda classe de pessoas que a lei se aplica também. Aqueles que se opõem à sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória de Deus ao qual me foi confiado. Ou seja, aqueles que se opõem ao ensino do evangelho da graça. A lei se aplica. O evangelho da graça, ele diz que você não pode se salvar. Você não pode fazer obras de santidade suficientes para merecer a salvação. Você não consegue conquistar a salvação por meio de boas obras. Aí tem gente que vai falar, não, eu consigo sim. Eu consigo merecer. Eu consigo sim cumprir a lei. Paulo, você está dizendo aí que a lei não salva, mas a lei vai me salvar sim. Eu vou conseguir cumprir a lei e ser salvo como recompensa. Essas pessoas estão se opondo ao evangelho pregado por Paulo. E para elas você também pode mostrar a lei, igual Paulo fez aos Gálatas. Eles estavam querendo seguir a lei para se aperfeiçoar, seguir a lei para se justificar. E ele falou, vocês estão malucos. Está escrito, na Escritura está escrito, né, o que a gente leu lá em Gálatas. Está escrito na Escritura, quem não permaneceu obediência a tudo que está escrito no livro da lei, está amaldiçoado. É tudo ou nada. Você quer obedecer à lei? É tudo ou nada. É Deuteronômio 28. Obedeceu tudo, é abençoado. Não obedeceu tudo, é amaldiçoado. Ah, mas eu obedeci 99%. Eu quero minha bênção. Não. Se não obedeceu tudo, 100% é maldição. Então você prega a lei para essa pessoa. Você explica como que funciona, como que é a cláusula da antiga aliança, como foi na aula de ontem. Por que é importante a cláusula da antiga aliança? Para justamente chegar aqui nessa passagem e ver para quem que é a lei. A lei é para os pecadores e para aqueles que não aceitam a graça. Então, o fariseu, o religioso, o legalista, ele não entendeu a lei. Ele não entendeu que para ser salvo, de acordo com a lei, é obedecer 100%. Não pode falhar em nada. Você tem que ser perfeito. Se você não obedecer minuciosamente tudo sem nunca errar, você não vai ser salvo. Então, para essa pessoa, você tem que explicar. Aí, quando ela entender que ela não consegue, quando ela cair na real, aí a lei cumpriu o papel de mostrar para ela que ela é pecadora, que ela precisa da graça, que ela precisa de Cristo, que ela não consegue e que ela precisa aceitar a salvação de graça. Porque baseado nela mesma, ela não consegue. Então a lei, a gente pode usar ela nesses dois casos. Para os fariseus, hoje, para os legalistas que acham que podem conseguir, que eles não concordam com o que Paulo fala, que a salvação é de graça, e no evangelismo, para convencer as pessoas do pecado. Então, só isso. Você não vai usar a lei para santificar, como a gente já viu. Você não vai usar a lei para tentar se aproximar de Deus, como já viu. Você não vai tentar usar a lei para vencer o pecado, como a gente já viu. Nada disso. A lei leva a Cristo e Cristo não leva de volta para a lei. Cristo te mantém na graça e no Espírito. Vamos agora para o Hebreus, né? Hebreus aqui tem só mais 2 versículos. A gente já está acabando. Hebreus não é de Paulo, mas é bom nós usar também. Hebreus 7, do 18 até o 19. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Ou seja, a lei foi cancelada. O antigo requisito foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeito coisa alguma. É isso que eu quero focar aqui. A lei foi cancelada. Em Efésios 2:15 está escrito que ela foi abolida, anulada, e aqui o autor de Hebreus diz que a lei foi cancelada. Tá? E agora, vamos olhar aqui o capítulo 8 de Hebreus também. 8, do versículo, é o versículo 7 e o versículo 13. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido a necessidade de outra
para substituí-la. Ou seja, a antiga aliança, a lei era imperfeita. E ela foi substituída, como a gente viu ontem, né? E o último versículo. Quando... Não é o último, não. É aqui, ó. É 11? Não, eu vou ler aqui o 7 e o 8, depois o 13. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, ele disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com meu povo. Quando Deus fala uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Então aqui, lá em Jeremias, Deus já estava falando: eu vou fazer uma nova aliança. Então lá em Jeremias, Deus estava dando um prazo de validade também para a lei. Então Deus deu um prazo de validade para a lei lá em Jeremias, quando ele diz isso aqui: eu farei uma nova aliança com meu povo. E quando ele diz nova, o autor de Hebreus aqui está dizendo: quando ele diz nova, é porque logo vai desaparecer, porque vai vir uma nova que vai substituir a antiga. Entende? Deus disse que a lei de Moisés, os 10 mandamentos, iam acabar. Quando Jesus veio, ele falou: ó, eu não vim revogar não, eu vim cumprir. E até que tudo se cumpra, enquanto tudo não for cumprido, tá aí. Aí ele cumpriu, pronto. Deus falou que Deus deu um prazo de validade, Jesus deu um prazo de validade, Paulo deu um prazo de validade, e tá tudo em perfeita harmonia. Entendeu? Está em harmonia com toda a Bíblia, Antigo Testamento, Evangelhos e cartas de Paulo. Então o cristão não está debaixo da lei, está debaixo da graça, porque a nova aliança substitui a antiga, o Espírito Santo substitui a lei. E é basicamente isso. Essa foi a aula. Tem alguma dúvida que você quer tirar? 5 minutinhos? Eu só queria... eu tenho que lembrar agora. Tá. O fogo não é condenação, é elemento de purificação. Tudo que é consumido pelo fogo é condenável. Mas o que resiste é santo. Que é aquele versículo que ele fala aqui, sobre os batismos no Espírito Santo. E eu já vi várias linhas teológicas. E é para quem que ele está falando? Tem duas só, né? Tem duas só interpretações. Tem duas só interpretações, mas aí... eu queria saber de você aquilo que você acredita, porque batismo com fogo, Espírito Santo, o que esse cara que trouxe no comentário é uma coisa bacana mesmo, porque tem vários versículos da Bíblia que tratam o fogo como purificação. Então assim, por que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram consumidos pelo fogo? Porque eles já estavam cheios da presença, eles estavam queimando por Jesus. Aí tem Manda a referência aí pra mim. Pessoal. Manda a referência aí pra mim. Tá. Não, me fala. Me fala. Eu sei que é no começo do Evangelho. Tá com qualquer referência? Cara... não, você não tá me falando o trem, você sabe a referência não, né? Não, eu só tô falando, porque eu não sei qual que é o versículo. Não me vem na cabeça agora, mas eu sei que ele tá falando para os fariseus. É quando João Batista tá pregando. O contexto João Batista tá pregando, ele tá ensinando, tá ali, né, raça de víboras e tal. Aí ele vai trazendo um ensinamento. Aí quando ele diz sobre aquele que virá após ele, que ele não é digno de desatar as sandálias dos pés, que ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele coloca Espírito Santo e fogo nas duas, na mesma linha ali. E aí tem até outro cara que ele vem falar assim, na minha cabeça... aqui, eu queria só saber de você, porque tá no mesmo... porque aqui, ó... Tá na mesma linha. Sim. Esse texto aí é um texto assim que não vai mudar nada na vida de ninguém, mas os caras gostam de debater. Pentecostal e reformado, gosta de debater isso aí. Nenhuma das duas interpretações vai mudar nada na nossa vida. Mas as duas interpretações, elas têm pontos fortes e pontos ruins. Pontos fortes e pontos fracos. Você acreditar em qualquer uma das duas não vai mudar nada na sua vida. Mas como você perguntou, vamos abrir aqui, ó, é Mateus 3:11. Mateus 3:11. E a gente precisa ler aqui o contexto. Porque ele fala de fogo um monte de vezes. Aqui, no versículo 10 está escrito assim, ó: o machado
está, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso aqui é o quê? Esse fogo aqui é o quê? Lendo. É um fogo de condenação. Pois é, eu só estou lendo o que está aqui no texto. Ó. Mateus 3,10. A árvore vai cortar, o machado vai cortar e vai ser lançado no fogo. Condenação. 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, que não sou digno de levantar as sandálias. Ou de desamarrar as sandálias, né? Depende da tradução. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Aí aqui eles debatem. Esse fogo é condenação ou é positivo? Ou é o batismo de fogo do Espírito Santo? Tá? Alguma coisa assim, né? Mas vamos pular. Vamos para o 12. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apaga. Ou seja, tem 3 vezes que ele cita fogo aqui. O do versículo 10 é negativo, o do versículo 12 é negativo. Aí eu pergunto, por que que o do 11 seria positivo? Se o 10 é negativo. O 10 é negativo. O 11 é negativo. É. Não, o 11 não. O 11 é positivo. O 11... não, o 11 a gente está querendo descobrir. O 12 é negativo e o 10 é negativo. Por que que o 11 ia ser positivo? Então, João Batista tá tratando que fogo como algo ruim, como condenação. Então, lendo o texto, o 12 e o 10, você vai ter a interpretação simples que está tendo o fogo de condenação. Então, ele vai batizar com o Espírito Santo, ou seja, quem crê é salvo. Mas com fogo, aqueles que forem condenados, aqueles que não crerem. É uma interpretação simples. Eu vou por esse lado. Eu acho que é isso mesmo. Então, aqui, você canta aquela música pedindo batismo com fogo? Ou não? Nossa igreja Eu canta canto. ela? Não, eu canto. É isso que eu vou falar. As duas interpretações são legítimas. Quando você vai olhar esse mesmo versículo lá no Evangelho de Marcos, está escrito assim, ó, eu os batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito. Não tem fogo. Cadê o fogo aqui no Marcos? Não tem. Isso. O Marcos só cita o Espírito Santo. Isso. Então pode ser algo só positivo também. Mas lá em Mateus dá a entender que seja negativo. Por isso que eu estou dizendo que as duas interpretações estão corretas, tá? Não vai mudar nada. Mas aqui em Marcos 1,8 está dizendo que não existe fogo. É só o Espírito Santo. Ó, acabei de abrir aqui, ó, o 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então dá a entender que a interpretação Espírito Santo e com fogo significa que esse fogo também se refere ao fogo do Espírito Santo. Tá? Dá a entender isso também. Porque no outro evangelho ele não cita. E o argumento de quem diz que esse batismo com fogo é o do Espírito Santo e que é positivo, tem base na gramática grega também. Porque lá, na gramática grega, é uma coisa só. Com Espírito Santo e fogo. Entendeu? Como sendo algo unido. O fogo está unido ao Espírito ali na gramática grega. Tá? Eu já vi eles argumentando isso e faz sentido também. Então, qualquer uma das duas interpretações não vai mudar nada nessa vida. Eles ficam brigando e brigando e meu Deus, pra quê? Aqui, ó. Em João, não tem fogo. Em Lucas, tem fogo. Em Marcos, não tem fogo. Em Mateus, tem fogo. Ou seja, os evangelistas não estão preocupados com fogo ou não. Tá? Então, se tem o fogo ou se não tem o fogo, não importa. Tá bom? Então, não foca no fogo. Foca ali no Espírito. Que dá certo. Então, tem aquelas músicas. Batiza-nos com fogo. Dá pra entender o que a pessoa tá querendo dizer. Deus, eu quero o batismo no Espírito. Dá pra entender, a gente não tem que ser chato. Aí você vai conversar com os reformados, eles vão por uma linha mais de não, isso aqui dá a entender que seja o inferno e tal, porque no versículo anterior e no posterior tá dizendo que é negativo, então a gente pode entender aqui como negativo, pode também. Isso aí não é algo que vai mudar alguma coisa na nossa fé, não. As duas interpretações são possíveis,
são plausíveis, têm explicações boas para as duas coisas. Os próprios evangelistas não estão preocupados em acrescentar o fogo e tirar o fogo, porque 2 tira e 2 põe. Então, Exatamente. é um negócio assim que o povo só quer arrumar um motivo para brigar. Ele só quer arrumar um motivo para brigar. A verdade é essa. A verdade é. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Pablo? Eu não vou tomar muito seu tempo. Não vou tomar muito seu tempo, né? Nós já foi 2 horas. Ontem foi 1h40, hoje foi 2. Vai estar rendendo. Mas é bacana, mas é legal. Que o Senhor te abençoe, né? Pra dar a bênção apostólica que eu você, tô brincando. Já sou abençoado, com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Amém. Aqui, amanhã então a gente se vê nesse mesmo horário. Mesmo horário, 3 horas. E aí, se eu for atrasar se eu for atrasar, vai ser no máximo 5 ou 10 minutos. Eu falo isso, que às vezes eu acabo atrasando uns 5, 10 minutos, mas eu sempre vou te avisar antes, entendeu? Beleza. Tamo junto demais, viu? Um abraço e até amanhã, hein? Isso aí. Até amanhã. É isso aí, pessoal. Você que estava aqui acompanhando a aula. Essa aula que eu faço é uma aula particular. Se você quiser ter uma aula particular comigo, é só ir lá no link da minha bio do Instagram ou do TikTok e me mandar uma mensagem pelo site de agendamento. Se você quiser também, pode só mandar uma mensagem no chat do Instagram ou do TikTok também. Então, essas aulas que eu faço, elas são por agendamento. Essa semana já está toda fechada. Para a semana que vem eu tenho vagas. Então, se você quiser, é só me dar uma chamada que a gente marca. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.